Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre as histórias para crianças a partir de 5 anos. E nessa faixa de idade aí entram ainda os contos de fadas, sempre vão entrar os contos de fadas, na verdade. Entram os contos de fadas, mas ainda com aquela estrutura um pouco mais simples, né? Sem palavras muito rebuscadas. Não é uma história assim que é muito alongada. E aqui eu mostro um livro para vocês que se chama Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas. E nesse livro aqui, ele é da editora Companhia das Letrinhas e foi recontado pela Mary Hoffman, ilustrado pela Julie Downing. E esse livro aqui, ele tem uma estrutura bem simples, né, das histórias. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tem algumas ilustrações, mas a estrutura aqui, né, dessas histórias, ela é simples. Ela não é uma coisa assim que é tão rebuscada, né? E a partir daqui vocês podem fazer também adaptações dessa história, né? Mas uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que se vocês virem que tem palavras difíceis aqui, vocês não precisam trocar essas palavras. Quando vocês estiverem contando a história, vocês podem dar o significado dela, mas sem sair do ritmo da história. Um exemplo que eu dou aqui, porque eu tenho esse exemplo de cabeça, né? Quando fala assim, e aquele menino, um tanto taciturno, de poucas palavras, calado, né? Então eu já dei aí o significado de taciturno dentro do ritmo da história. Então, porque a gente tem a mania de pegar aquelas palavras que a gente acha que são difíceis para aquela criança e a gente troca essas palavras simplesmente. A gente nem conhece o contexto daquela criança, a gente nem sabe como que é o conhecimento daquela criança, né? O quanto aquela criança conhece. Então, a gente às vezes subestima, né? Então, não troca essas palavras que você acha que são difíceis. Afinal, a contação de histórias, ela também é ali fonte de ela também é fonte da aquisição de vocabulário. Tá? Então, não troque essas palavras que você julga difíceis. Pegue o significado daquela palavra e coloque ele ali no embalo da história, tá bom? Então, é um livrinho que eu indico pra vocês, meu primeiro livro de contos de fadas. E também entram essas histórias sobre comportamentos, sobre valores. Não precisa também, no final da história, né, dar aquela lição de moral. Conta a história e se as crianças elas quiserem conversar sobre a história, falar o que elas entenderam, o que elas gostaram, o que elas não gostaram, enfim, deixa livre, tá? Porque é muito bacana quando a gente conta a história pelo prazer de contar a história e pela aquela coisa da fruição, né, desse prazer de ouvir histórias, né? Não precisa, quando você termina de contar uma história que tem moral, que tem valores, você falar daqueles valores, falar daquela moral, né? Tem uma história muito conhecida que é da Caixinhos Dourados, que é muito comum, né? No final da história, o contador ou o mediador falar assim, tá vendo, crianças? Não pode entrar na casa dos outros sem ser convidado. Não é muito interessante. Vocês podem até discordar, ou não, mas as crianças, elas compreendem o sentido da história. E muitas vezes elas, assim que termina a história, elas já querem conversar. E se você quiser conversar sobre a história com essas crianças, senta ali, né? Deixa ali a rodinha e pergunta assim, e aí, o que é que vocês acharam da história? O que é que vocês sentiram, né, dessa história? Vocês querem falar alguma coisa da história? Né? Suscita ali um diálogo bacana com elas, sem que você seja o dono de toda a verdade, tá? Então, a partir dos 5 anos também são interessantes os contos etiológicos. Vocês sabem o que são os contos etiológicos? São aqueles contos que falam sobre a criação do mundo, criação das coisas, como surgiu o sol, como surgiu a lua, por que o urubu é careca, né? Tem ali aquele negocinho careca, porque que o galo canta de madrugada e dentre outras coisas que falam aí, que abordam esses aspectos da criação. E, claro, né, muitas dessas histórias a gente chama de lendas, né, são também
alguns contos da tradição oral, muitos contos indígenas trazem aí essa criação das coisas, né? Contos de matriz africana, contos da tradição oral africana, dentre muitos outros que estão ali, que tem esses aspectos etiológicos, que tem esses aspectos de falar, de versar sobre a criação das coisas, né, que compõem este mundo. E também é interessante histórias de criaturas mágicas, histórias de aventuras, tudo isso, claro, com uma estrutura mais simples, não aquela estrutura que é muito alongada, porque talvez para essas crianças não sejam tão interessantes. Outra história que eu acho muito bacaninha, vou mostrar aqui para vocês, é esta daqui, E o Dente Ainda Doía, escrito pela Ana Terra. Ele foi distribuído pela Fundação Itaú Social e a editora dele é a DCL. E nessa idade, né, a partir dos 5 anos, já estão aprendendo aí os números. E não que a gente precise contar histórias com numerais, mas essa história aqui, ela acaba incluindo esses numerais, mas de uma forma bem divertida. Ele fala assim: um jacaré parado, com cara de coitado, não parava de reclamar. Ai, ui, ai, será que vou aguentar? 2 coelhos ligeiros disputaram para ver quem era o primeiro que iria perguntar: o que foi, jacaré? Está doente? Não, pequeninos, estou com dor de dente. Então essa história é muito legal para vocês contarem aí com essas crianças, né? E elas têm aí um certo tom de história acumulativa, sem ser propriamente uma história acumulativa. É uma história muito divertida para vocês contarem aí com esses pequenos. E é isso, até o próximo vídeo.